Amém? Glória a Deus. São precisamente 19 horas e 50 minutos. Deus seja louvado. Estamos nós aqui de volta, graças a Deus, nesta sexta-feira abençoada que Deus nos deu, para assim contemplar este dia maravilhoso, pois Ele é bendito, Ele é justo, perfeito e fiel. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos irmãos aí, ouvintes da boa palavra. Que Deus continue aí usando, abençoando a vida de cada um de vocês, como assim vocês já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deixa eu mandar a graça e a paz para os meus irmãos em Santa Rita, né? Todos os meus irmãos ali em Tapera. Em Tapera tivemos lá no dia 7, estávamos louvando a Deus lá com uma alegria. Em breve voltaremos lá novamente, se assim o Espírito de Deus nos permitir. Amém? Também os nossos amados irmãos ouvintes lá em Petrolina, nossa irmã Clécia, né? Seu marido Paulo, que Deus continue aí cuidando de cada um de vocês, que assim seja o Espírito de Deus convosco. Também os nossos irmãos aí do grupo do WhatsApp, né? Conhecendo a graça, que Deus também cuide de cada um deles. E os nossos amados irmãos aqui da nossa cidade, Sobradinho, todos vocês, seja aqui da nossa quadra N18, como todas as outras quadras vizinhas, que Deus continue aí cuidando de vocês. Amém? Vamos agora aqui nos ater à palavra. Deixa eu mostrar aqui o tema a vocês, é o que está aparecendo aí na sua tela. O sistema religioso não se sujeita a Cristo ressuscitado. Amém? Nós vamos aprender. E vamos aprender hoje o que é estar submisso, né? Sujeito a Cristo. Abra aí a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 24. Amém? Também, antes de iniciarmos aqui, mandar a graça e a paz aí para os nossos amados irmãos do Ministério Nova Sião e família. Amém? Sejam todos abraçados aí pelo Espírito Santo de Deus, que sempre nos dá esta alegria. E também quero aqui parabenizar a todos os aniversariantes deste mês de maio. Amém? A minha irmã também está completando o ano hoje. Um abraço cheio de amor, de paz, de alegria e felicidade para minha irmã Maria de Fátima. Amém? Deus continue cuidando de você, minha irmã, que abra os seus olhos, o seu entendimento, para que assim possa continuar a sua jornada aqui na terra, quanto ela for o seu lar. Tudo de bom na sua vida, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Amém? Todos encontraram Efésios capítulo 5, versículo 24? Nós vamos ler aqui e vamos aprender. Amém? Lembrando aos nossos amados irmãos ouvintes, tem pessoas novas chegando aí, tem assistido, tem deixado seus comentários. Deixa eu só lembrar aos amados irmãos que nós não fazemos aqui o que queremos, amém? E nem tampouco estamos aqui para agradar a homens ou a quem quer que seja, ou fazer a vontade do homem. Não temos aqui um líder ou um presidente, como muitos têm por aí, né? Com placas, porque a Igreja de Cristo somos nós, e hoje nós vamos aprender a esse respeito. A quem verdadeiramente nós temos que estar sujeitos, temos que estar submissos, amém? Não a homens, não desmerecendo a títulos de homens por aí que carregam o título de pastores, não é verdade? Não tem nada a ver quem carrega este título, carrega porque é obrigado a fazer, senão não come. Quer viver do suor dos irmãos, então fique à vontade, mas crie coragem, abra a mente, abra o seu
entendimento e o seu coração e busque em Cristo Jesus a tão sonhada liberdade. Amém? Para que assim você possa encontrar um emprego e viver do seu próprio suor e não através do suor dos irmãos, que isso sim é que é heresia. Amém? Vamos lá? Para a gente entender aqui o nosso tema. Por que o sistema religioso não se sujeita ao Cristo ressuscitado? Vamos ler para a gente fazer a nossa confissão de fé aqui, por favor. Todos encontraram? Efésios capítulo 5, no versículo 24. Nós vamos ler aqui até chegar nessa vírgula, que diz: mas assim como a igreja está sujeita ao homem, a igreja está sujeita a quem? Mas assim como a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Amém? A igreja está sujeita a Cristo. Vamos agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, que é vivo e eficaz em nossas vidas, que tudo pode, que tudo vê, que não há nada encoberto aos teus olhos, nesta noite maravilhosa, a qual o Senhor nos deu para contemplar este momento, cada segundo, e nos ater na tua palavra, pois sabemos que o Senhor é o Senhor dos senhores, é o dono da igreja, e todos nós estamos sujeitos ao Senhor, pois é assim que o Senhor toma de conta de cada um de nós, é assim que o Senhor tem cuidado da tua igreja, não igreja entre quatro paredes, mas sim igrejas vidas, a qual se reúnem em um culto racional, para assim aprender do Senhor, e assim seja o Senhor comigo nesta noite, para que assim eu possa aprender também com os demais irmãos que vão me ouvir, com que aqui estão me ouvindo neste momento, que o Senhor abra os olhos e o entendimento, para que assim, ouvindo, ouçam e creiam, pois o Senhor é o nosso governante. Diga amém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, vocês que aqui estão. Amém? É um prazer ter vocês aqui comigo. Fico feliz. Queria que a família de Sião estivesse todos aqui neste momento também, né? Mas amanhã o Ministério Nova Sião vai estar aqui. Amém? Vai alegrar o coração daquele que está triste, daquele que está abatido, não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é com cada um de nós. Diga glória a Deus. Amém. Amém, amados? Vamos aqui nos ater na palavra, para que nós possa entender e compreender o porquê desse tema de hoje. O sistema religioso não se sujeita a Cristo ressuscitado. Por quê? Vamos entender. Olha só. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a quem? A Cristo. Amados irmãos, por muitos anos nós, passamos aí por apuros, por algumas pelejas, uns combates, muitas conquistas e muitas das vezes tristezas, mas por quê? Justamente por não entender, por não compreender que Cristo é quem é o nosso mentor, é quem é o nosso ajudador, o nosso conciliador. É Cristo
que tudo pode e tudo faz em nossas vidas. Mas, como nós estamos aqui falando, irmão, do sistema, quando eu falo no sistema religioso, não estou falando dos amados irmãos que se reúnem em quatro paredes, amém? Quando eu falo num sistema, eu falo de um grupo de pessoas que fundam ministérios e acabam, irmão, arrasando, acabando, destruindo vidas. E muitos dos que estão lá ainda condenam o pregador da graça de Deus. Por quê? Porque diz que nós estamos loucos, que somos hereges, que falamos coisa com coisa. Mas nós não estamos aqui, como falei, para agradar a homens. Amém? Nós estamos aqui para mostrar a verdade. Amém? Nua e crua, não com avareza. Amém? Nem toma lá da cá, nem moeda de troca. Nós estamos aqui para mostrar a você que Cristo é suficiente. Porque hoje, irmão, nós vimos de tudo. A igreja, entre aspas, né? Porque igrejas são vidas, adotaram uma maneira de tirar sustento, né? E se sustentarem através disso, e sustentam a sua tese que o homem é obrigado, sim, a estar dentro de um ambiente chamado igreja. Eu não tenho nada contra quem se reúne em templos religiosos, amém? Mas se juntam, irmãos, não é para estar buscando a Cristo, a fé genuína, querendo aprender de Jesus. Muitos estão lá, irmão, por causa que querem vencer na vida financeira, outros porque os filhos estão nas drogas, outros porque o marido está perdido nas bebidas, e assim sucessivamente. E esquecem, irmão, que Cristo, Ele é o quê? O nosso ajudador. Nós estamos sujeitos a Cristo e não a homens. Mas para muitos amados irmãos que vivem dentro do sistema religioso, criaram todo tipo de manobra para atrair essas pessoas até eles. Como? Como atrair até eles? Com campanhas, com propósitos, com culto de todos os tipos. Tem culto de oração, tem culto de libertação, tem culto dos jovens, tem culto de todo tipo, tem culto de senhora. E eu lhe digo e lhe provo na palavra de Deus que você não vai encontrar nenhum tipo desses cultos, amém? Na Bíblia, não existe. Isso foi algo criado pelo sistema religioso para quê? Para atrair as pessoas. Olha, tal dia vai ter o culto de libertação. Quarta-feira vai ter culto da família. Irmão, nós somos a família de Cristo. Para estar bem com Deus, não é preciso que você esteja entre quatro paredes, aonde um homem vai reger vocês, vai orar por vocês. Criaram uma maneira de buscar Deus totalmente diferente. Irmão, aquele que está em nós é maior do que todas as coisas. Nós não precisamos buscar a Deus de madrugada, de manhã cedo, ou domingo de manhã, fazer buscas incessantes, ou subir ao monte para buscar a Deus. Não, irmão, porque não se busca quem já está em nós. O que é que fazemos então? Oramos em espírito. Por quê? Porque quem clama por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Mas viver no engano, e muitas das vezes tem amados irmãos que ainda me criticam, ainda me taxam como louco, ainda diz que sou herege, porque o que eu estou falando não tem nada a ver. Não sou eu que estou falando, amém? Eu estou lendo para você o que já está aí dentro de você, amém? Impressa na sua mente, basta você colocar em prática. É porque muitos aprenderam a viver, né, numa boa vida, onde você trabalha, tira do seu sustento
e vai levar aonde? Ao homem. E ele diz para você, apresenta aquela quantia a Deus e dizendo para que Deus te abençoe cada dia mais, para que se multiplique. E eu só digo a você o seguinte, que para algo se multiplicar nas nossas vidas, tanto vai ser financeira ou em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos trabalhar. Amém? Eu, particularmente, eu digo a vocês, amados irmãos, que eu não como mais desse reggae de tirar 10% do que é meu e entregar na mão do suposto pastor, porque o nosso pastor, ele é Cristo. Amém? E ele não precisa nem do meu dinheiro e nem do seu. Como eu instruo aos amados irmãos que vêm até aqui assistir o nosso culto racional ou até mesmo pelo Facebook, eu instruo os amados irmãos o seguinte: se você tem condições de ajudar com 10% do que você ganha, então procure uma família carente, ajude. Ou então vai num abrigo desse daí, ou numa casa dessas daí que abriga pessoas que cuidam de drogados, que cuidam de idosos. Uma ONG dessa, né? Que cuida de pessoas especiais, com deficiências, mas não na mão de um homem que leva o título de pastor. E ainda abre a boca e diz que é para quê? Para a obra de Deus. Amados irmãos, eu já comi desse reggae e digo a você, foram 10 anos da minha vida enganado, achando que o que eu estava fazendo era para a obra de Deus. E quando realmente eu descobri que nós não fazemos a obra como muitos pensam que fazer a obra de Deus é estar 24 horas dentro de um templo, ou participar de todo e qualquer movimento que aconteça lá, é totalmente diferente disso. Totalmente diferente do que Deus espera de mim e de você. O princípio da obra de Deus é qual? Não é crer naquele a qual Ele enviou no seu Filho? Esse é o princípio da obra de Deus. E as obras, quais são as obras que Deus quer que façamos? Sabe qual é? As boas obras. Porque se não fosse assim, ele não chamava, não escolheu os discípulos, né? Os 12. E ele disse o quê? Para que eles fizessem uma obra. E quando no tempo de Jesus de Nazaré, eles fizeram sim. Praticaram boas obras, ajudaram o necessitado, curaram os enfermos. Mas os enfermos eram curados através de quê? Da fé. Amém, amados? E muitos hoje, irmão, usam isso para quê? Para enganar os amados irmãos. É pondo a mão sobre a cabeça, é ungindo aquela pessoa com óleo, e ainda vira para mim e diz: não, mas está escrito na Bíblia. Está escrito que Jesus, está escrito isso. Amados, Cristo, Ele é o nosso auxílio. Nós estamos sujeitos a Cristo, amém? E não a homens. Agora, amados irmãos, você ouvindo isso, olha só, Paulo foi até mais além, um pouco ousado. Olha que expressão ele usou aqui naquele povo, olha o que ele dizia. Vou ler aqui o 24, amém? Para você ficar bem entendido. Olha o que ele disse. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Há muitos engraçadinhos, muitos amados irmãos, amém? Usam de má fé para maltratar. Mas ele está dizendo aqui que ela tem que ser submissa como a Cristo, amá-la, respeitar. Mas muitos faz totalmente diferente, amados irmãos. Pensa que submissão, você ter uma pessoa, uma companheira, é você humilhar, é tratar mal, fazer dela o que quiser. E não é. Irmão, quando nós ouvimos aqui que Cristo, nós estamos sujeitos a Cristo,
As nossas esposas estão sujeitas a nós? Como? De que forma? Da mesma forma, irmão, que você tratar. Da mesma forma que você é em Cristo, ela também é. Da mesma forma que você tem o prazer de ajudar alguém em Cristo, a sua esposa também é submissa a Cristo da mesma forma que você. Não é você trancafiar ela dentro de casa, ou deixar levar ela ao templo religioso e daqui a pouco ela quer conversar com você, com os outros. Não pode. Não porque você é a mulher do pastor, só conversa com quem eu quero. E muitas das vezes, irmão, o sistema pega e usa de má fé. Por quê? Eles pegam textos, muitas vezes isolados, e aplicam aos demais irmãos e diz para eles o seguinte, que se você não cumprir aquilo que está dizendo, Deus irá soltar a mão sobre você. Mas Deus é justo, não é verdade, amados? Para não ficar com minhas palavras, você vê como é as coisas. Deixa eu só te dizer algo. Hoje, muitos se voltaram ao lado sujo, né? Que eu falo da sujeira que há no mundo, e isso sempre aconteceu, mas hoje está terrível, né? Cada dia pior. E muitos até vão me criticar, porque tem muitos que estão envolvidos. Irmão, onde você encontrou na Bíblia bancada evangélica? Me diga, vou entrar num tema, isso não vem, amém, ao caso aqui da mensagem do sistema, mas eu vou trazer isso aqui para que você compreenda uma coisa. Onde foi que você encontrou na Bíblia que cristão ou que se diz suposto crente tem que se envolver no meio da política, onde já montaram até uma bancada evangélica para defender que interesses? Os de Deus? Onde Jesus Cristo de Nazaré, nos seus tempos, né? Ele era totalmente contra. Se você não lembra, eu vou te alertar, abrir os teus olhos. Você lembra que quando chegaram até ele e mostraram a ele uma moeda, e ele disse o quê? De quem é esta moeda? De quem é a face que está nesta moeda? Ele é de César. Ele, pois é, pois dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, aí muitos amados irmãos entra na política e diz, não, o irmão é um homem de Deus, o irmão vai entrar lá para defender os interesses dos evangélicos. Ah, vai entrando aqui nesse alto sujo, neste movimento sem futuro de muitos irmãos que estão aí errantemente entrando nisso. Primeira coisa, quando os supostos, né, crentes conseguiram entrar na bancada evangélica, foram os primeiros, aqueles que dizem que ajudar o povo, que ajudar o próximo, que ajudar a suposta igreja entre quatro paredes, foram os primeiros a votarem a favor. Amém? A favor de quê? A favor de quê? Que o menor cresça? A favor que o trabalhador tenha um salário digno? Que o servidor público tenha um salário melhor? Voltou, irmão? A favor do seu voto contra os direitos trabalhistas. E isso tudo fez quem? Os próprios da bancada evangélica. Aí ficam muitos abençoados, porque eu não quero dizer outra palavra, né? Porque não fica feio a gente falar, né? Xingamento na live, fica feio. Mas tem muitos amados irmãos que ainda estão aí até hoje enganados. Não, porque esse ano nós vamos botar o A lá, vamos botar o B, e eu estou com o B e não abro. Amados irmãos, Cristo não quer nada disso. Cristo não se envolve, quem é cristão também não se envolve com nenhum movimento desse. Amém? Nós, amados irmãos, a igreja verdadeira de Cristo, vidas, estamos sujeitos a Ele.
e não a homens, que se juntam, fazem motim, amém? Para viver através do suor dos outros. Tem uma cambada grande aí, mas não são poucos, que preferem viver através do suor do menor, daquele coitado que menos esclarecido, que não tem conhecimento, que nunca foi à escola, ou se foi não aprendeu quase nada, porque não tinha tempo, ou muitas vezes era longe, os pais não podiam levar, e são muitos dessas pessoas que são apanhados, irmão. Tem muitos deles que estão dentro desse sistema terrível, cruel, religioso, que nem o que comer tem, mas faz o possível para levar uma oferta. E quando chega lá, você só vê aqueles homens bem vestidos, né? De paletó e gravata, mas vai pedir uma ajuda. Irmão, eu vim de moto, eu moro lá do outro lado, e eu vim lá da Santa Rita, vamos usar aqui a Santa Rita, mas a minha moto, a gasolina não dá para voltar. Amados irmãos, alguém pode me ajudar para colocar a gasolina para mim voltar? O senhor falou alguma coisa? Eu não ouvi. Daqui a pouco a gente conversa. Espera aí que o irmão está me chamando ali. Espera aí que eu vou aqui. Para não ajudar, irmão. E isso não é poucos irmãos que fazem, são muitos. E muitos deles têm condições. Ou você acha que eles pegam uma pessoa que não tem conhecimento, não tem leitura, e eles botam atrás de um púlpito para pregar? Lógico que não, né? Por que não coloca? Aquele irmão não tem sabedoria para conduzir o povo. Não é a palavra não, porque a palavra Deus, Ele coloca nas nossas bocas. Mas por que eles não colocam aquele que não tem conhecimento, que não é alfabetizado? Por quê? E tem muitos amados irmãos por aí que nunca foram na escola e conseguem ler a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele, nesta pessoa. E muitas vezes até esses abençoados irmãos que não têm, são menos esclarecidos, ainda são apanhados, irmão, forçados a ter um cargo. Olha, você vai pregar isso hoje, você vai mostrar isso hoje, você vai fazer campanha tal, você vai para o monte tal dia, você vai buscar assim, assim. Amados irmãos, eu vivi dentro do sistema religioso e eu sei o que eu passei, amém? Eu digo para vocês, aprendi muita coisa boa, isso aí a gente não pode negar, mas a maioria das coisas que eu aprendi está totalmente diferente quando eu vi o Evangelho da Graça, que eu fui comparar o que eu vivi e o que eu estou vivendo hoje é totalmente diferente. Antes, irmão, no sistema religioso, eu vou ser bem claro, antes eu não podia pagar uma pizza para minha esposa nem minha filha. Hoje eu digo a você que triplicou, é abençoado, hoje eu posso, não só uma como duas, ou até mais se eu quiser. Mas isso é por quê? Porque o irmão está me dando? Porque eu abri um ministério e botei uma placa e disse, olha, lá na quadra 18 tem o Ministério Nova Sião, a placa está lá, na rua 4, vamos lá, o irmão José é uma bênção, vamos levar o nosso dízimo para lá agora, muito obrigado, amém? Eu não quero nem o seu dinheiro, nem o dinheiro de irmão nenhum, por quê? Porque não é meu, é seu. Se você trabalhou, 10% é seu. Ou 100%, depende do que você ganha. Não é para mim não é para tirar do seu bolso, não é para mim não. Porque se é para ter mantimento na casa de Deus, a casa de Deus é você. Como falei anteriormente, tu quer ajudar, ajuda alguém. E há muitos amados irmãos que criticam. Não, mas como é que vai pagar o aluguel da igreja? Como é que vai pagar a energia? A água, essas cadeiras que vocês estão sentados, como é que vai pagar? Por acaso eu pedi para alguém de vocês, ou consultei algum de vocês para alugar prédio? Ou eu disse quanto ia gastar de energia? Quanto de água ia gastar? De maneira nenhuma, né? Por quê? Amados irmãos, essa questão de alugar um prédio é para forçar os amados irmãos a contribuir, a tirar do seu suor, para sustentar essa cambada de covardes que tem por aí. E não são poucos, são muitos, muitos, amém?
Então, esqueça, quando chegar para você o suposto pastor, aquele que carrega o título de pastor para você, olha, esse ano a bancada evangélica nós vamos botar fulano de tal. Você diz assim para ele: alto lá, cidadão, eu voto em quem eu quiser, e eu não vou votar porque o senhor quer, eu vou votar em quem eu achar melhor. É assim que você tem que responder uma pessoa dessa. Por quê? Quantos não tem aí vivendo obrigado, passando humilhação, amados irmãos, por causa dessa nojeira de amados, porque Deus nos ensina a amar. Mas muitos irmãos estão em decadência, deixam-se levar pela avareza, não se contentam com o que tem, e quando o que ganha, em vez de ajudar o menor, pelo contrário, faz é tirar. Porque nós vemos aí a inflação lá em cima. Tem pessoas por aí afora que não cozinham mais nada, porque não tem condições de comprar um botijão de gás, nem pode queimar, fazer fogo, fazer uma fogueira para cozinhar o seu alimento. Aí muitos me dizem: e o senhor está vendo isso aonde? Está acontecendo isso aonde? Na minha casa, até agora, por enquanto, ainda estou tendo condições de comprar um botijão de gás. E amanhã? Se continuar subindo, me diga, quem vai poder comprar um botijão? É terrível, irmão. E são homens que se dizem que são da bancada evangélica, que são os primeiros a ser a favor dessas coisas. Não, mas tem que aumentar mesmo. Mas para eles tem a passagem aérea, para eles tem visita a outros países. E isso tudo por conta de quem? Do governo. E quem é o governo? Se o poder emana do povo, esse dinheiro sai do bolso de quem? Do povo. Acorda, povo que se diz evangélicos. Venha para Cristo verdadeiramente, aprender de Cristo, que é bom, perfeito e agradável. E a Ele nós temos que estar sujeito. Diga glória a Deus. Para não ficar com minhas palavras, Romanos capítulo 10, por favor. Sejam sujeitos a Cristo. Amém, amados? Se sujeitai-vos, pois, a Cristo. Romanos capítulo 10, no versículo 1. Nós vamos ler até o 4. Olha só, Paulo lá em Roma, olha o que ele disse lá. Falando lá aos romanos. Preste atenção nas palavras que Paulo dizia a esse povo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Diga graças a Deus. Que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. E muitos pegam uma passagem como essa, em vez de falar a verdade para os amados irmãos, aí querem trazer totalmente diferente. Paulo dizia: olha, eu não fui escolhido como aqueles outros foram. Quem me chamou foi o próprio Jesus. O próprio Deus me chamou. Muito antes. Isso não foi quando escolheu os 12. Amém, amados? Isso foi muito antes. Foi escolhido, amado irmão. Aí com essa palavra, você que é um escolhido de Deus, que hoje prega o evangelho, mesmo que seja a lei, não está na hora de você parar e ler com atenção, prestar atenção no que você está fazendo, no que você está dizendo, deixar que o Espírito Santo de Deus lhe governe e deixe o homem de lado, abra mão. Irmão, mas eu ganho um salário lá na igreja, eu ganho uma boa contribuição, a igreja paga o meu aluguel, eu não pago energia, não pago água. O irmão quer que eu saia de uma vida dessa para eu ir trabalhar no sol quente? O senhor diz isso porque o senhor trabalha lá no fora, é na sombra, tem ar-condicionado lá. Irmão, eu também já trabalhei no sol. E se for preciso, aonde eu chegar,
eu trabalho, não tem essa não, pode ser varrendo rua. Não é porque eu trabalho aqui no fórum que eu perdi a coragem de trabalhar em qualquer outro lugar não, amados. Amém? Ah, mas porque eu sou pastor e eu não posso deixar porque eu cuido de vidas e essas almas não podem se perder porque eu tomo de conta delas, eu apresento elas a Deus todos os dias, sem precisão. Amém? Vai cansar, vai gastar saliva à toa, porque quem cuida, irmãos, não é o pastor, quem cuida é Deus. Sempre será, sempre foi assim. Amém? Porque se Deus não cuidar, irmão, em vão vigia quem? O sentinela. Aí muitos entram nessa jogada. Ah, não, mas eu fui escolhido por Deus muito antes. Paulo também foi escolhido por Deus muito antes dos apóstolos, né? Daqueles que foi escolhido por Cristo. Mas ele, porém, era diferente. Vivia em um sistema totalmente diferente, aonde ele fazia o quê? Caçava os demais irmãos para prender, muitas das vezes consentir com a morte deles. Aí você vem me dizer que hoje é diferente? Todos os dias, amados irmãos, todos os dias tem homens aí que se diz de Deus crucificando a Cristo, matando, todo dia. E ainda diz assim, quando Jesus voltar, vai ter gente que vai sofrer. E eu tenho fé em Deus que quando Jesus voltar, se fulano não se converter a Jesus, não aceitar Jesus, o negócio vai ser feio para ele e para você também. Porque para o mesmo lugar que ele vai, você vai. Amém? Toda carne, ela vai voltar ao pó, vai descer à sepultura. Amém? Que é denominado inferno. É para onde todos vamos. Mas o espírito, ele voltará para Deus. Amém, amados? Por quê? Porque já era de lá. Amém? Será que você não está ouvindo o que eu estou lendo aqui? Que Paulo foi escolhido por Deus muito antes. Se você não lembra, também ele disse a Jó, Jó, por acaso, tu sabes onde tu estava antes de vir aqui a esta terra? E Jó disse, não, Senhor. E ele, certamente tu sabes, porque muito antes de eu firmar os firmamentos da terra, tu já existia. Está vendo aí? Então, amados irmãos, para que viver enganando os amados irmãos, em vez de contar essas verdades, mostrar a eles essas verdades? Muitos ficam aí oprimindo, deixando, tem muitos irmãos aí que já até com depressão, de tanto diabo, que toda semana tem um diabo diferente, tanto demônio que não acaba mais. E você só vê isso aonde? Dentro das famosas igrejas, chamadas igrejas evangélicas. Você não vê um demônio aqui no bar vizinho, você não vê nenhum. Você não vai num estádio de futebol ou num campo ao redor, você não vê um demônio sequer. Mas quando é sexta-feira, parece um filme de terror. Eu digo isso porque eu já participei. Eu já estive lá do outro lado, assim como você está. E nunca saí esse demônio desgraçado. Por quê, amado? Porque é simplesmente uma ação da carne. Aquela pessoa passa a semana todinha se inflamando, se inflamando, se inflamando. Quando chega na sexta-feira, diz, eu vou para a igreja que esse demônio vai sair é hoje. O pastor vai orar e o diabo vai ter que sair. Não vai sair nada, porque o que tem dentro de você é o Espírito Santo de Deus. E se ele sair, você morre. Amém? A sua carne tomba. Não coma mais esse reggae. Amém, amados irmãos? Que é demônio, que é diabo que faz as pessoas beber, se irar, matar, se prostituir. Isso são ação da carne. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Para que nenhum façais o que quereis. O espírito quer fazer o que é bom. A carne só procura facilidade. E quando você alimenta mais a sua carne do que o seu espírito,
lá na frente você vai colher, não é verdade? Continuando, versículo 3 do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 3. Acerca de seu filho, nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo aí? Nascido da descendência de Davi, escolhido, amém? Cristo, Jesus Cristo, o único, a quem nós devemos estar sujeitos, a quem Paulo foi escolhido, muito antes, amém? De chegar ao ventre da sua mãe, muito antes dele pensar em nascer, Cristo já tinha separado ele para o evangelho da graça de Deus. Foi tanto verdade isso que ele foi o maior de todos aqueles profetas, né? De todos aqueles pregadores da antiguidade. Paulo foi o maior deles. Trabalhou mais do que os discípulos de Jesus de Nazaré. Escreveu 14 epístolas. Amém? E então, amados irmãos, muitos dos irmãos que estão no sistema religioso, amado, querem viver desta forma, não querem ser viver a justiça de Deus, querem ser justificados pela própria justiça deles. Amém? Hebreus, vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem encontrou, diga amém. Hebreus 7, versículo 18 e 19. Quem encontrou, diga amém. Pois, com efeito, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Qual era o mandamento anterior? A lei, né? Não era a lei de Moisés? Então ela foi feita o que com ela? Foi abrogada por Cristo. Amém? Ele venceu, amado. Cristo cumpriu toda aquela lei de Moisés, 613 mandamentos, que nem eu e nem você poderia cumprir. Nem aquela primeira geração, aquela primeira descendência não conseguiram cumprir. Então Cristo veio, amém? Cumpriu. E muitos ficam enganados. Não, irmão, mas você viu lá? Jesus foi batizado. João Batista batizava nas águas. Mas muitos não sabem, amados irmãos, que João Batista disse, né? Ele disse: olha, eis que eu vos batizo com água. Amém? Mas após mim virá um que vai batizar vocês, não é com água. É com quê? Com o Espírito. Amados, não existe essa onda que muitos por aí afora fazem. O sistema religioso é mestre nisso, em encher aquela pessoa, amém, com conversa na mente dele, para ele aceitar a Jesus. E lembrando que não é o homem que aceita Jesus, e sim Deus que nos encontrou, é Ele que nos encontra. Aí ficam muitos buzinando: olha, você tem que aceitar Jesus com o Senhor, como Senhor e Salvador, para você ir para o céu. Irmãos, ninguém vai para o céu dessa forma, do jeito que estamos aqui. Ah, tem que buscar salvação. Não, nós já estamos salvos. Amém? A salvação que Cristo estava falando sempre não era a salvação do Espírito, porque o Espírito já está salvo, é puro. Era a salvação de quê? Da mente, irmãos.
Abra sua mente, tem que ter uma mente iluminada para entender e compreender. A salvação tem que ser na mente, para você aprender que você, para deixar o velho homem, você não tem que participar do batismo de João. Amém? João batizava para a remissão de pecado, por quê? Porque ele estava preparando o caminho para Jesus de Nazaré. Para quando Jesus de Nazaré chegasse, muitos daqueles que tinham o mesmo conceito, o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio, não precisasse Jesus novamente tornar ele a passar pelo batismo nas águas. Por quê? Porque João Batista já veio fazendo isso. Amém? Mas ficou muitos, amados irmãos, enganando. Olha, irmão, primeiro você vai aceitar a Jesus, a conversa é essa, viu? Primeiro você aceita a Jesus, depois, o segundo passo, você desce as águas para deixar o velho homem ser uma nova criatura. Depois, ou se você quiser, mas o primeiro de tudo, aceitou a Jesus, você já tem que ser dizimista. Ou mesmo que você não aceite, se você está frequentando, como eles disseram, você está se alimentando aqui, nada mais justo é do que você deixar sua contribuição aqui. É assim que eles dizem. Aí depois desses movimentos todos, aí você vai ter que participar dos rituais do sistema religioso. Se você for uma senhora, tem que ir para o culto de senhora, tem que ir para a aula dominical, tem que ir para o círculo de oração, tem que ir para o monte orar, tem que fazer jejum, tem que fazer propósitos. E para melhorar de vida, tem que fazer um voto com Deus. Irmão José, e não precisa nada disso? Não, porque Cristo já fez tudo isso por você. Amém? Nós não vivemos mais na caducidade da letra. Nós vivemos em graça. Nós estamos em graça, em um perfeito e vivo caminho que é Cristo. Diga glória a Deus. Amém? Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Olha só, e muitos amados irmãos estão querendo viver sem lei. Querem fazer justiça com as próprias mãos. Aí você me diga, nós temos a lei dos homens, né? Aqui na terra, não é lá essas coisas, amém? Não é lá essas coisas, mas ainda dá para tolerar, não é verdade? Aí eu trago para vocês algo. Acontece aqui na frente, o cidadão rouba, né? Um carro, alguém que está de fora vê aquele movimento todo, o cidadão querendo roubar, ninguém chama a polícia, aí tiram o suposto, né? De lá de dentro do carro, espancam, bate, dá. Depois que espancaram à vontade, aí é que chama a polícia. Isso aí é justiça, irmão? Irmãos, esperar pela justiça de Deus não é fazer isso. Tem muitos que pensam que isso é fazer justiça com o quê? Com as próprias mãos. Então, não há lei. Então, o homem quer viver dessa forma, querendo fazer justiça com suas próprias mãos, querendo ter direito onde não tem. Onde muitos eu trago isso para o sistema religioso. Tem muitos amados irmãos que pensam que é dono das pessoas. Tem umas amadas irmãs que queriam vir fazer uma visita aqui, foi impedida pelo homem, pelo seu suposto pastor. Não porque você se alimenta no nosso rebanho. E outra, se algum pastor, amém? Homem, não é Cristo, se algum pastor, homem que tem o título de pastor, chamar você de ovelha, dizer que você pertence ao rebanho dele, você manda ele calar a boca. Você diz: epa, ovelha não, eu não sou descendência de Israel, não pertenço a nenhuma tribo de Israel, e nem tampouco eu vivi naquele tempo.
Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sou filha. Amém? E filho é totalmente diferente, amados irmãos. Filho é diferente de ovelhas. Nós não somos considerados como ovelhas, nós somos filhos. Diga glória a Deus. Amém? Para a gente encerrar, quero encerrar aqui com Filipenses capítulo 3, no versículo 8. Quem encontrou, diga amém. 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 Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, no versículo 8. Olha só, Paulo chegou lá aos Filipenses e você pensa que os amados irmãos do sistema religioso querem fazer isso? Olha as palavras desse homem. Você sabe que Paulo escreveu uma carta, né? E a todos que ele escrevia por carta. Quando ele não podia estar presente, ele escrevia uma carta. Amém? E essas cartas tinham direção, tinha nomes para quem era. E aí onde muitos ficam achando como o Testamento, né? O Novo Testamento, como está lá, que o Novo Testamento para nós é as 14 epístolas de Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que contam a história de Jesus. E eles têm lá como Novo Testamento. Olha só as palavras do nosso amado irmão. Olha o que ele disse. Sim, versículo 8. Filipenses capítulo 3, no versículo 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Aí me diga uma coisa, você acha que os nossos amados irmãos, os supostos, né, donos, presidentes, fundadores das denominações que tem pela aí afora, se acham que tem alguma coisa, que tem muito dinheiro? E Paulo disse que ele abriu mão para viver em Cristo Jesus, para viver o seu melhor em Cristo Jesus. Aí você acha que esses abençoados que andam luxando com o dinheiro dos irmãos, com o suor do seu próximo, você acha que esses homens querem abrir mão desta vida boa, dessa fartura, quanto eles vivem farto e aqueles que eles consideram como ovelhas passam fome e necessidade? E ainda vai ter irmãos abençoados nessa live que ainda vai me dizer: o irmão José está equivocado. Eu dou meu dízimo e não me faz falta. Não faz falta para mim, mas para você faz. Porque 10% que você tira já faz falta. Nem 1 quilo de arroz, de feijão que você vai comer. Não, mas eu faço minha feira e ainda me sobra dinheiro. Amém. Para ser mais claro, amados irmãos, eu não tenho nada contra se você faz isso, se você tira ou deixa de tirar. Amém? Mas faça fazendo que você não está fazendo para a obra de Deus e nem tampouco vai ser abençoado pelo que você está fazendo. Amém? Versículo 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça, a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Está vendo? Olha que palavra maravilhosa, irmão. Ele diz que a justiça não é aquela que provém dele, não é aquela que ele sonhou, que ele pensou, mas sim aquela justiça que vem de onde? De Deus. Através de quê? Da fé, amados irmãos. E fé
Vou só lembrar aqui aos amados irmãos que fé não é para todo mundo. Amém? Ainda tem gente que vai dizer, ele está dizendo que ele está louco. A fé, irmãos, ele é um dom de Deus. E ele dá a quem ele quer. Não é simplesmente você abrir a boca e dizer, eu tenho fé em Deus. E no outro dia você negar totalmente o que você diz. Porque se eu digo que eu amo a Deus, como está escrito, e odeio o meu irmão, então a Bíblia diz que eu sou um mentiroso. Eu não posso amar a Deus e odiar o meu irmão. Então, se você odeia o seu irmão, você odeia a Deus. Amém? Versículo 10 para a gente encerrar. Para que conheçam-lo e o poder da sua ressurreição e a sua participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Está vendo? Temos que nos confortar em Cristo Jesus. Aonde? Na sua morte, porque nós não vamos morrer nunca, amados. Nenhum aqui nesta terra vamos morrer nunca, porque nós somos eternos. Amém? Essa não foi a promessa? E Deus, ele não é homem para mentir. Amém? E nem tão pouco para que se arrependa. O que ele prometeu, irmão, ele cumpriu e cumpre até hoje. Amém? Nós somos eternos, somos concidadãos dos céus, pertencemos ao reino dos céus. Amém? Não como carne e sangue, mas sim com um corpo glorificado como o de Cristo, transformados. Diga graças a Deus. Então, graça e paz, fiquem todos com Cristo, amém? E até amanhã, lembrando que amanhã o Ministério Nova Sião vai estar aqui novamente, louvando a Deus com alegria, com os seus amados irmãos, Wilton, né? Vera Lúcia, Margarida, Deraldino, Luana tem sumido aí, né, amados irmãos, mas em breve ela vai aparecer novamente, amém? Antônio Carlos está sempre com a gente aqui, louvando a Deus com alegria, e todos aqueles que vêm assistir à reunião, o nosso culto racional a Deus, um culto de entendimento, amém? Onde você sai daqui com o seu fardo leve, amém? Você não leva para sua casa um fardo pesado, você já vem com um fardo, né? E ainda vai sair daqui com outro, aí não dá certo, amém? Você só encontra um fardo mais pesado ainda no sistema religioso, amém? Diga graças a Deus. Fiquem todos na paz e que o Espírito Santo de Deus continue intercedendo por cada um de vocês. Esta é a minha oração a vocês, que na oportunidade do Espírito Santo lhe tocar verdadeiramente, abra a sua mente, os seus olhos, o seu coração e venha viver o Evangelho da graça de Deus. Fiquem todos em paz e até amanhã.